Olá, começa agora o especial Rádio em Revista, Jornal da Rede Alesp, e nós preparamos para você um programa com especialistas de diversos setores: saúde, economia, lazer, enfim, tudo que está afetando a nossa vida desde que começou a pandemia. Então, vamos para mais um especial Rádio em Revista? No ar, Rádio em Revista. Nós vamos começar o programa de hoje falando sobre como ajudar o próximo neste momento em que o mundo inteiro passa por tanta dificuldade. E eu separei uma entrevista muito interessante que eu e a Lilian Busato fizemos no nosso jornal diário aqui na Rede Alesp com a Larissa Montel, que é gestora de uma organização não governamental que desenvolve a campanha Eu Me Importo. E a Larissa falou sobre a ação social da ONG nesses tempos tão difíceis. Vamos acompanhar. Larissa, para a gente começar, fala um pouquinho sobre esse projeto de rua, como surgiu, né? Quem teve a ideia, por favor. Tá, o Projeto Ruas ele surgiu em 2014. Ele foi uma iniciativa de amigos aqui na cidade do Rio de Janeiro, com a proposta de ter espaços de conexão entre a população em situação de rua e os demais residentes do bairro. Então, a gente já está aí completando 6 anos de rodas de conversa, que são atividades semanais com a população em situação de rua, né? Buscando fortalecer a autoestima das pessoas, espaços de autonomia, oferecer oportunidades para essas pessoas, seja de trabalho, reconexão familiar, e aí a gente tem sempre um jantar compartilhado também. Ô, Larissa, Imagina, Lilian. Nesses tempos de pandemia, vocês que já vêm acompanhando há alguns anos com esse projeto, o número de moradores de rua teve um crescimento significativo? Quando começou, né, a pandemia, a gente teve que readaptar as nossas ações, porque não dava para a gente continuar fazendo roda de conversa na rua. Então, por alguns meses, a gente saiu das ruas, até vem a campanha Pop Rua Eu Me Importo, exatamente nesse contexto, e agora a gente está fazendo algumas ações na rua. A gente tem percebido, sim, um aumento. Então, Copacabana, que a gente fez muitas rodas de conversa, né, por alguns anos, e agora a gente volta com algumas ações lá. Hoje a gente está atendendo em torno de 90 a 100 pessoas, cada vez que a gente vai com o almoço. Antes era em torno de 35 pessoas, 30 pessoas. Então, a gente tem tido esse aumento, sim. Quais são as maiores dificuldades do projeto? É doação? Hoje, com essa campanha do Pop Rua Me Importa, a gente tem tentado fazer uma gestão da sociedade, né? O Ruas, ele trabalha não só diretamente com a população em situação de rua, mas tentando mudar o olhar da sociedade sobre essa população, para que a gente possa aumentar essas oportunidades. Então, a campanha, ela vem nesse viés de que cada pessoa pode criar um ponto de doação em qualquer cidade do país, e esse ponto pode ser utilizado pela população em situação de rua, né, com doações de roupa, de itens de higiene, de alimentos, roupas higienizadas, claro. É uma forma da gente conseguir prevenir um pouco o contágio, né, oferecer alguma oportunidade. Então, hoje a gente tem investido bastante nessa campanha, assim, tentando incentivar as pessoas a criarem seus pontos. O ponto ele pode ser feito com uma caixa, pode ser até com ganchos de sacola, enfim. E aí, nas nossas atuações, a gente tenta aprofundar um pouco mais, né, dar um passo além. Então, a gente está levando ações junto com organizações como Médicos Sem Fronteiras, com apoio médico, junto com apoio jurídico, com banho. Enfim, a gente tenta aprofundar um pouco esse impacto. E aí, hoje, acho que para terceiro setor, sim, a sustentabilidade financeira é sempre uma dificuldade, né? A gente tem mobilizado aí uma série de doações para poder fazer essas ações, mas eu acho que principalmente, assim, hoje seria divulgar e participar dessas ações, seja onde você estiver. Nós vamos falar agora sobre o futuro da educação no Brasil. Para debater esse assunto, o Daniel Caniato e a Caterina Schutt entrevistaram o Caio Calegari, que é coordenador de projetos do Todos pela Educação, e o Caio trouxe aí um panorama preocupante. O país está deixando de investir somente este ano 28 bilhões de reais em financiamento na educação da rede pública do ensino. Acompanhe comigo este bate-papo. Que avaliação você faz deste momento de pandemia quando falamos de educação, mas especialmente da educação no setor público? Bom, o primeiro quadro que se tem que criar é entender
a dificuldade que alunos, famílias e professores estão vivendo. E não apenas eles, mas também os gestores públicos, né? É um momento de extrema dificuldade, um cenário que nunca foi vivido em nenhum momento pela nossa comunidade educacional, né? E é um momento em que é necessário se construir estratégias inovadoras, né? E um cenário em que também se tem que lidar com muitas dificuldades de ordem financeira. E por que isso? Porque o financiamento da educação básica pública no Brasil é muito ligado ao nível de arrecadação de impostos que nós temos, né? E o cenário de pandemia e de retração econômica acaba fazendo com que caia o recurso arrecadado de impostos e também o recurso disponível para a educação. A nossa conta, a conta que o Todos pela Educação faz, é que só para as redes estaduais de educação, o prejuízo em 2020, a gente não está falando nem para os próximos anos, que também tem que ser considerado, mas em 2020, a possibilidade de perda é de 28 bilhões de reais no financiamento da educação. Certo. E por falar em financiamento, né, Caio, acho que nem todo mundo sabe exatamente, né, como que funciona isso. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que é esse financiamento, justamente para quem não é próximo, né, desse contexto e também tem dúvidas. Conta um pouquinho para a gente como que funciona. Perfeito. Bom, primeira coisa, financiamento da educação, a gente está falando daquelas despesas, daqueles gastos públicos que mantêm as escolas abertas, mantêm as escolas de pé, mantêm os professores pagos, os professores e os demais profissionais da educação. No final das contas, são todos aqueles gastos que conduzem o processo de aprendizagem das nossas crianças e dos nossos jovens. E no Brasil, historicamente, esse sistema de financiamento da educação, desde a Constituição de 88, é principalmente marcado por vinculação de impostos. Os impostos que nós, cidadãos, pagamos, eles financiam a educação da seguinte forma: ICMS, IPVA, ISS, 25% desses impostos vão para a educação, necessariamente. É algo que está na nossa Constituição Federal. Mas as redes de ensino têm algumas regras em relação ao quanto que elas têm efetivamente para gastar em cada um dos anos, né? Esse é um mínimo, esses 25% é um mínimo, mas uma parte desses recursos vai para o Fundeb. Fundeb é o principal instrumento de financiamento da educação. É um financiamento redistributivo. Cada rede de ensino aporta no Fundeb uma parte dos seus impostos e recebe de volta de acordo com o número de matrículas que cada rede de educação tem. Portanto, o nosso financiamento da educação no Brasil, ele é parte vinculado à questão dos impostos e parte vinculado ao número de matrículas que cada rede de ensino possui. Perfeito. Caio, o Fundeb, como a gente conhece hoje, vai expirar no final desse ano. Existem algumas discussões no Congresso sobre um novo Fundeb. Gostaria que você explicasse para o público que acompanha agora o jornal da Rede Alesp o porquê, sem o Fundeb, a escola pública no Brasil pode entrar em um colapso. Conta para a gente. Essa é a mensagem central. Sem o Fundeb, o Brasil pode entrar em um colapso educacional por anos a fio, não só em 2020, ano da pandemia, mas a possibilidade de que, a partir de 2021, muitas escolas no Brasil não tenham nem condição de reabrir. Muitos professores vão estar com um emprego em risco, né? E por que isso? O Fundeb, como eu vinha falando, é o principal financiamento, a principal forma de financiamento da educação, principal estratégia, né? E ele redistribui recursos. Quem acaba sendo privilegiado, beneficiado com o Fundeb são as redes de ensino mais vulneráveis do país, que têm menos recursos de impostos para gastar com a educação. Então, essas redes de ensino, onde estão também os alunos mais vulneráveis, são beneficiadas, e se o Fundeb acaba, essas redes de ensino podem perder mais da metade da capacidade de investimento em educação. Isso em todos os estados do país, inclusive no estado de São Paulo, né? E se perder mais da metade da capacidade de investimento em educação, quer dizer que não dá para manter boa parte das escolas abertas, não dá para pagar boa parte da folha salarial. Esse risco que nós corremos hoje, do Fundeb acabar,
ele se dá porque o Fundeb tem uma natureza transitória. Ele foi criado em 2006, com prazo para acabar daqui a 6 meses, 31 de dezembro de 2020. Portanto, nesse prazo, nós precisamos votar, e aí com uma urgência total, uma PEC que mantenha o Fundeb continuando. E é o que a gente vem discutindo há pelo menos 3 anos no Congresso Nacional. Certo. Caio, o Fundeb, na verdade, ele não é um único fundo, né? Ele é um conjunto aí de fundos estaduais e também federal, que vem justamente com essa função como um mecanismo, né, na verdade, de redistribuição desses recursos aí à educação básica. Para a gente aprofundar um pouquinho mais e entender um pouco melhor todos esses aspectos, como que é feita, né, essa distribuição desses recursos no Brasil e especialmente aqui no estado de São Paulo? Bom, descendo então um pouquinho mais na descrição de como funciona o Fundeb, né, que ela é fundamental para todos nós que queremos entender como que a educação efetivamente funciona no Brasil, né? Mas muito bem colocado, o Fundeb não é um fundo único, ele é composto por 27 fundos estaduais. Cada unidade da federação tem o seu fundo estadual. E aporta ao Fundeb estadual cada uma das redes de ensino dentro de cada estado. Então, cada município e o governo do estado colocam recursos no Fundeb. Então, por exemplo, você tem o conjunto de fundos estaduais no Brasil, tem um montante de 150 bilhões de reais. Mas aí cada estado tem o seu, e o recurso desse fundo estadual é dividido de acordo com o número de matrículas em cada rede de ensino. Então, um município como Francisco Morato, por exemplo, no estado de São Paulo, é um município que tem poucos impostos vinculados à educação, então aporta pouco ao Fundeb. Mas por ter relativamente muita matrícula, Francisco Morato, que é um município vulnerável, acaba sendo beneficiado pelo Fundeb. E justamente porque precisa ser beneficiado, porque teria pouquíssima condição de investimento nos seus alunos. Mas essa situação, então, 27 fundos estaduais. E onde que entra o governo federal nessa história? O governo federal, por lei, tem que colocar recurso para que todos os estados atinjam pelo menos um patamar mínimo de investimento por aluno por ano. Hoje em dia, 9 estados estão abaixo dessa capacidade de financiamento e, portanto, precisam receber complementação da União, que é da ordem de 10% da soma de todos os 27 fundos estaduais. Se os 27 fundos estaduais são 150 bilhões, a complementação da União por ano é de 15 bilhões. Perfeito. Caio, muito se discute em relação aos próximos passos ou aos desafios da educação justamente no momento de pandemia e, sobretudo, no pós-pandemia. Você acha que essa discussão em torno do Fundeb também acaba apontando para os novos desafios, que é fundamentalmente dar aporte aos estados e municípios não tão desenvolvidos para gerir e ofertar uma educação de qualidade em todo o Brasil? E também como você vê essa questão do ensino à distância tão difundido nesse momento? Bom, o maior risco que nós temos agora na situação de pandemia é de um aprofundamento das nossas já gritantes desigualdades educacionais, que são desigualdades de ordem regional, dentro de cada estado, desigualdades de ordem de nível socioeconômico, de gênero, de raça-cor, enfim, todas essas desigualdades que hoje se somam, né, e que são a marca do nosso sistema educacional, elas podem se aprofundar com a pandemia, justamente pela questão de acesso à tecnologia e à conectividade, né? Quando nós pegamos, por exemplo, um dos estados que mais tem avançado em matéria de oferta de educação à distância, que é o Maranhão, ainda 20% dos alunos não conseguem se conectar às atividades remotas, só para dar um dado aqui de exemplo. Mas essa marca de aprofundamento das desigualdades, ela pode ser combatida de duas principais formas. A primeira delas é com todos os esforços que estão sendo feitos pelas redes de ensino para garantir que se combata os efeitos danosos da pandemia, né, que acabam fazendo com que a aprendizagem não continue da forma como deveria e que as famílias e as escolas não estejam suficientemente informadas. Então, nós precisamos de um esforço coletivo no Brasil para garantir enfrentamento das ações da pandemia. Para isso,
é necessário, fundamentalmente, recursos financeiros que hoje estão efetivamente não chegando às redes de ensino por conta da queda de impostos. Portanto, o Brasil precisa votar de forma urgente, além do novo Fundeb. E o Fundeb aí é algo para sinalizar para os próximos anos, mas no curto prazo nós precisamos de um pacote anticolapso financeiro das redes de ensino. Justamente para que esses 28 bilhões que as redes estaduais não estão recebendo nesse ano, que esses 28 bilhões sejam garantidos, né? Entre outros recursos que as redes municipais também estão perdendo. Então nós precisamos ter esse esforço de curto prazo para garantir as ações remotas, que são importantes nesse momento, como garantia de aprendizagem mínima, mas também apontando para o futuro, não apenas nós precisamos impedir que se amplie as desigualdades educacionais, mas também efetivamente diminuí-las nos próximos anos, e aí que entra o Fundeb. O Fundeb traz componentes que apontam para o norte educacional. É equidade, é qualidade da educação, que é o que justamente pode preparar o Brasil para um futuro de desenvolvimento justo, econômico e social. E o coronavírus é alvo de pesquisa no mundo inteiro. Como surgiu esse vírus tão letal? E para falar sobre esse assunto, o Daniel Caniato e a Caterina Schutt conversaram com o Daniel Lar, que é professor de biociência da Universidade de São Paulo. E o Daniel foi enfático ao afirmar que não acredita na possibilidade que esse vírus tenha sido criado em laboratório, lá na China. Ele ressaltou que inúmeros estudos estão em andamento para que se descubra como chegamos a essa pandemia. Vamos ver essa entrevista? Eu me lembro que há 2 ou 3 meses foi levantada a hipótese de o vírus SARS-CoV-2 ter sido criado em laboratório. Alguns apontavam a China como o criador disso com objetivos comerciais. Depois, muitos veículos de comunicação apuraram e cravaram que isso seria fake news. Na sua avaliação, isso pode ter acontecido? Há alguma possibilidade do coronavírus ter sido criado em um laboratório com objetivos estranhos? Enfim, conta um pouquinho para a gente qual é a sua avaliação em relação a isso. Essa é uma questão bastante polêmica, né? Existem aí vários aqui dentro da ciência, o que a gente chama... são teorias de conspiração, né? A probabilidade é muito baixa, né? É muito difícil criar um vírus, tá? Não é simples. Na verdade, existe um tipo de terapia que a medicina tem desenvolvido, que se chama terapia gênica, na qual utiliza, inclusive, o vírus como o método de realizar a terapia gênica. Existem pouquíssimos casos de sucesso, então não é fácil criar um vírus em laboratório, tá? É bem difícil, leva muitos anos e um investimento pesado. Fora isso, nós já analisamos profundamente, né, o material genético desse vírus, né, ou seja, o material onde está codificadas as informações que o vírus usa para fazer todo o seu ciclo de vida, né, a infecção e a replicação dentro do organismo dos humanos. Temos uma boa amostragem, né, são mais de 40 mil cepas já com o genoma completamente sequenciado, e tudo indica que esse é um vírus que surgiu mesmo espontaneamente da família dos coronavírus. Ele não é o primeiro a surgir espontaneamente, na verdade, o grande público conhece aí pelo menos outros 2, né? Então a gente teve o SARS-CoV-1 em cerca de 2002, 2003, né? Que foi a grande epidemia do SARS. A gente tem também o MERS, que surgiu aí em torno de 2012, 2013, e agora o SARS-CoV-2. Esses são os 3 grandes que o público está bem familiarizado, foram grandes pandemias, foram bem preocupantes. E existem, além desses, mais outros 4 que causavam aí uma doença muito mais branda, né? Era apenas um resfriado. Então a gente tem outros 4 vírus que emergiram também da natureza nos últimos 20 anos, que causavam resfriados, que eram coronavírus também. Então a parte natural, né, a parte de entendimento evolutivo
desse vírus e da família desse vírus, ela está muito bem descrita, muito bem estudada, e não existe nenhuma evidência de que tenha acontecido de qualquer outra maneira que não seja da maneira natural, né? O que tornou esse vírus tão problemático, né, e com esse potencial pandêmico é que, na verdade, ele tem uma altíssima capacidade de transmissão e, relativamente, uma baixa taxa de letalidade. Então, eu digo relativamente se comparar ao MERS, que tinha letalidade de 30%. Né? Então, essas duas características desse vírus permitiram que ele se espalhasse mundialmente. E aí a gente não pode mais pensar em números relativos, a gente tem que pensar em números absolutos, e a gente está vendo aí a capacidade letal desse vírus. Né? Em números absolutos, temos aí um número assustador de mortes no planeta. Daniel, a gente sabe que lá na China, culturalmente, né, existem aqueles mercados onde os animais silvestres ficam ali naquele ambiente muito próximo, inclusive do ser humano, né? Eu cheguei a ler em alguns lugares que também culturalmente eles fazem, né, o consumo aí desses animais, e muitas vezes o controle sanitário não é feito tão bem, vamos dizer assim. O senhor acha que essa é uma hipótese provável que explique o surgimento desse vírus? Como que o senhor vê todo esse aspecto cultural e essa convivência aí tão próxima, né, nesses mercados aí chineses? É um excelente ponto, tá? Nesse momento ainda está muito difícil cravar o exato motivo pelo qual esse vírus surgiu, onde surgiu, do jeito que surgiu. Na realidade, qualquer situação em que você tem grande número de animais em contato com grande número de pessoas seria uma situação de risco para o surgimento de vírus, né? Os vírus, eles trabalham, então, olhando um pouco do ponto de vista deles, né? São aí entidades biológicas em evolução que querem ocupar o máximo número de nichos possíveis, o máximo número de nichos disponíveis para os vírus, eles vão ocupar. É assim que a natureza funciona. Então você tem ali uma situação em que uma população humana gigantesca, densamente agrupada, está em contato muito próximo com uma população de animais também criados em altas densidades e colocados à disposição aí nos mercados molhados, né, que têm sido chamados wet markets. Mas outras situações, né, de criação de animais extensiva foram as situações que levaram a pandemias do passado, né, pandemias de influenza, como o H1N1, o H3N5, gripe aviária e gripe suína. Então, quaisquer dessas situações, elas serão problemáticas. E adicionado a isso, tem esse componente da transmissibilidade que eu estava levantando, né? Então, a gente tem hoje um planeta que é fortemente interligado através de trajetos aéreos. Então, em menos de 24 horas, você pode chegar a qualquer lugar do planeta. Qualquer pessoa pode fazer isso. E o vírus pode fazer isso junto, né? Então, a gente tem aí uma combinação de fatores no mundo moderno que leva, então, a grande probabilidade de emergência desse tipo de pandemia, principalmente viral. Então, a gente já viu isso acontecer com pelo menos 2 linhagens de influenza, que é uma linhagem de vírus totalmente não relacionada à linhagem dos coronavírus, que a gente já viu. Essa é a 3ª grande pandemia. Então, essa questão é uma questão muito séria que vai ser preciso revisar muitos protocolos aí, em situações em que nós temos muitos animais em contato com muitos humanos. O especial Rádio em Revista, Jornal da Rede Alesp, faz um pequeno intervalo. Nós voltamos em instantes, não saia daí. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. Estamos de volta com o especial Rádio em Revista. E agora nós vamos falar sobre um assunto que preocupa muita gente: os contratos de aluguel, seja residencial
ou comercial. O Daniel Caniato e a Priscila Silvério bateram um papo com o advogado Gustavo Henrique Moscan da Silva. E a palavra de ordem é negociação. Inquilinos e proprietários vão precisar ajustar as condições dos contratos nesse momento de incertezas na economia. Mas vale o alerta, fiquem atentos aos acordos verbais. O que a lei do regime jurídico durante a pandemia e o que cabe com relação à questão do desejo desse novo ordenamento jurídico? Bom, em relação ao ordenamento em relação à pandemia, em relação ao direito imobiliário, é que as ações, mesmo com a pandemia, as ações que envolvem despejo continuam normalmente. O que a gente sempre aconselha aos nossos clientes é tentar negociar, né, com os locatários, com os locadores, né, porque independente da pandemia, o contrato continua em vigor normalmente. Perfeito. Doutor, muito se fala em relação às medidas que podem ser adotadas pelo locatário que tem o seu imóvel como uma fonte de renda, ou talvez até a única fonte de renda, por conta dessa situação, acaba sendo extremamente prejudicado, porque ele acaba não recebendo desse locatário. O que é possível ser feito em uma situação como essa? Existe um regramento de exceção para essas pessoas que têm nesse valor, nessa mensalidade que ele recebe como a única fonte de renda? Ou sim ou não? Na verdade, não. O Senado tentou aprovar uma lei que exatamente proibia, né, de qualquer ação de despejo em relação por falta de pagamento por causa da pandemia. Mas, infelizmente, foi vetado essa lei e automaticamente, independente se for a única renda da pessoa, o contrato continua em vigor, né? E o locador ele pode entrar em situação de despejo. O que a gente pode aconselhar aos locatários, seja aqueles que vivem, seja o imóvel para residência ou para comércio, é tentar, primeiramente, negociar com o locador a diminuição do valor da parcela, né? Tentar reduzir a parcela mensalmente, ou, se não conseguir uma forma amigável, entrar com uma ação judicial para tentar reduzir ou suspender o pagamento, que aí fica mais difícil essa situação. Mas infelizmente, não tem que ser feito. O que a gente sempre aconselha é tanto o locador quanto o locatário entrar em comum acordo, porque ambos saem perdendo por causa da pandemia. Porque, querendo ou não, até o locador também é a renda dele, do imóvel, que ele consegue tirar essa renda alugando o seu imóvel. Contudo, a gente tem que ter o bom senso também que as pessoas não estão conseguindo cumprir com suas obrigações por força maior, que é o caso da pandemia. Então, a melhor forma é ambas as partes entrarem em comum acordo. Doutor Gustavo, as mesmas regras seguem também para os imóveis comerciais, tanto a questão do despejo quanto a negociação, então, de pagamento de aluguel? Sim, independentemente se for um imóvel foi locado para residência ou para fins comerciais, a obrigação contratual continua a mesma. Logicamente, numa ação de despejo, aquelas multas, juros, não vai ter, porque a nossa legislação prevê que quando um caso de força maior, que é o caso da pandemia, o locatário não responde por juros, correção monetária, essas coisas, mas o aluguel, ele continua normalmente, continua intacto. O que pode ser feito é que por isso que a gente sempre fala, a melhor forma é entrar em comum acordo, negociar, para evitar, inclusive, ações judiciais de despejo, que também é um grande prejuízo para o locador, e, querendo ou não, também acaba trazendo prejuízo para o locatário. Então, a gente sempre aconselha que os nossos clientes procura no nosso escritório, tentar negociar, seja o imóvel para alocar, seja alocado para fins residencial ou comercial. É sempre negociar e, principalmente, tentar reduzir em relação ao imóvel, reduzir o valor do imóvel, o aluguel do imóvel.
Estamos conversando com o advogado Gustavo Henrique Moscanda Silva e o tema é ação de despejo em meio à pandemia. Me parece, doutor, que a palavra de ordem é justamente negociação. Agora eu pergunto para o senhor, imagine só o proprietário de um imóvel que sugere para o seu inquilino, que naturalmente teve uma perda de receita, de renda, e não vai conseguir arcar com o aluguel previamente acordado, e eles entram num acordo, negociam, e aí acertam, sei lá, uma redução de 30%, ou então eles acertam que a pessoa, o inquilino, vai pagar somente 50% do valor, e aí os 50% restantes serão fragmentados em suaves parcelas nos próximos 12 meses ou até 18 meses. É só um exemplo. Esse acordo, ele precisa ser formalizado em um novo contrato? É preciso que um advogado redija um aditivo para esse contrato? Ou esse tipo de tratativa pode ser formalizada somente por um e-mail ou mesmo uma mensagem de WhatsApp? Como as partes devem se organizar neste sentido, doutor? Então, a nossa legislação prevê 2 tipos de contrato, o contrato verbal e o contrato por escrito. Então, a melhor forma, realmente, querendo ou não, é você procurar um advogado e entrar em comum acordo colocando nesse contrato a redução ou a suspensão, dependendo do caso. Em alguns casos eu já vi até o locador suspender por um período o pagamento, né, do imóvel, mas pelo menos a redução, colocar isso fazer um novo contrato, nem que seja um aditamento nesse contrato, informando, por causa da pandemia, enquanto perdurar a pandemia, a redução do aluguel, né? Aí vai ver a forma que vai reduzir o aluguel ou até a suspensão. A melhor forma é colocar um contrato, reconhecer firma, deixar tudo documentado. Há possibilidade de um contrato verbal? Porém vai ter que provar isso judicialmente que houve um contrato verbal. E aí é mais demorado, e aí requer prova, enfim. Então, o que eu aconselho as pessoas procurar um advogado, redigir esse contrato, assegurando as partes que durante a pandemia há a possibilidade da redução ou até essas partes em comum acordo entrar a suspensão do pagamento do aluguel. Doutor, essa suspensão do pagamento de aluguel, depois vai haver uma negociação para quitar, então, esse momento de pandemia e depois de quanto tempo, quantas parcelas, isso é possível? Sim, é possível. Raramente isso acontece. Na maioria das vezes que a gente está encontrando é você reduzir um pouco o aluguel durante a pandemia. Mas a suspensão eu já vi. Geralmente isso coloca essas parcelas, divide as parcelas e complementa nas posterior ou joga lá, enfim, vai complementando via a soma total e divide e coloca nas parcelas que voltaram ao normal, paga um pouco a mais, né? Mas o que eu mais aconselho as pessoas a fazer, que eu acho mais vantagem para ambas as partes, que não traz nem prejuízo nem para o locador e nem para o locatário, é a redução. Reduzir um pouco o aluguel, da forma que for possível, pelo menos até durante a pandemia. Essa é a melhor forma de se resolver o problema. Nós vamos falar agora sobre direitos dos trabalhadores e as novas regras de acordo com a reforma trabalhista. Eu e a Carolina Franca conversamos com a advogada Cláudia Ayab, que destacou alguns pontos favoráveis da reforma ao empregado, como férias fracionadas. Vamos acompanhar esse bate-papo. Vamos falar um pouco sobre como é que está a situação hoje desses contratos trabalhistas, né, anteriores aí à vigência da reforma. Eles seguem a reforma, eles não seguem, não. No momento que eles foram firmados, não existia uma reforma trabalhista, então eles estão com a regra anterior, não é isso? Exatamente. A lei de introdução às normas do direito brasileiro, ela prevê que toda lei ela tem vigência imediata, contanto que ela não fira o ato jurídico perfeito, ou seja, aquele contrato que já foi firmado em uma lei anterior, o direito adquirido e a coisa julgada, que é uma decisão que não cabe mais recurso. Então, se a nova lei não ferir nenhum desses 3 institutos, ela passa a valer imediatamente.
O que está acontecendo agora é que a reforma trabalhista, ela trouxe algumas alterações que ferem o direito do empregado. Então, o tribunal ele precisa analisar se aquela norma, né, nova, ela fere ou não o direito do empregado. Aquela norma nova vai trazer prejuízo para o empregado, seja financeiro, seja moral. A nova lei ela não pode prejudicar o empregado. Quais são essas mudanças? Explica para a gente melhor. O que pode prejudicar o empregado? Quais são essas normas aí? Um exemplo de uma jurisprudência, de uma decisão do TST que saiu recentemente, Luciano, trata das horas em itinere. Horas em itinere são aquelas horas que o empregado gastava indo trabalhar. E era considerado hora em itinere só locais que não houvesse transporte público ou locais de difícil acesso. Então, o empregado gastava muito tempo se deslocando da residência dele até o local de trabalho, e esse tempo gasto era considerado hora in itinere. A hora in itinere, ela é equivalente à hora extra. E o empregado ele era remunerado por esse tempo de deslocamento. Depois da reforma trabalhista, a hora in itinere caiu. Hoje ela não é mais paga. Só que o que acontece com aqueles empregados que ganhavam hora em itinere antes da reforma? Muitas empresas simplesmente pararam de pagar. E aí os empregados entram com uma ação na Justiça do Trabalho pedindo essa hora de deslocamento equivalente à hora extra. E em recente decisão do TST, o tribunal concedeu essas horas extras, mesmo a reforma trabalhista tendo derrubado hora em itinere, eles concederam alegando que a norma nova não pode prejudicar o empregado. Além dessa questão, doutora, quais outros os principais pontos de mudança nessa reforma que ela trouxe, né? A reforma ela trouxe muitas alterações benéficas para o empregado também. Por exemplo, o fracionamento das férias é uma delas, porque antigamente sabia-se que muitas empresas não concediam uns 30 dias corridos, consecutivos de férias para o empregado, para não atrapalhar o andamento da empresa. E agora, com a reforma trabalhista, é possível o fracionamento das férias, quebrar as férias em 3 períodos, desde que o menor período não seja inferior a 5 dias. Outra mudança importante da nova lei também foi a possibilidade de fazer acordo na demissão. Quando o empregado quer pedir demissão, o empregador quer que ele saia da empresa, mas o empregado precisa daquela verba rescisória, né, do valor que ele recebe na rescisão, eles podem chegar a um acordo também. Antes não era possível, e agora é. Essas são algumas das alterações. E o Tribunal Superior do Trabalho decidiu que as regras da reforma trabalhista não podem incidir sobre um contrato já em curso, né? Como você e o Luciano bem lembraram aqui. Mas por quê? Você tem como explicar essa decisão? Essa decisão ela foi baseada justamente no ato jurídico perfeito, que fala a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Essa lei de introdução às normas, ela é a que baseia as outras leis, inclusive até a Constituição Federal, porque ela é anterior à Constituição de 88. De acordo com essa lei, qualquer lei nova, ela não pode prejudicar o ato jurídico perfeito. Esse ato jurídico perfeito é aquele contrato que foi assinado antes da lei nova, de acordo com as regras anterior, e se ocorrer uma regra nova, aquele contrato ele não pode ser alterado, se ele já é juridicamente perfeito, que significa que ele está em sua plena validade, ele está lícito, ele não pode ser alterado.
em prejuízo a nenhuma das partes. Se as partes quiserem alterar esse contrato de acordo para adaptar a nova lei, eles têm que fazer um aditamento a esse contrato para fazer valer a lei nova. Então, por isso que o TST baseou essa decisão das horas in itinere nesse ato jurídico perfeito para não prejudicar o empregado que já ganhava a hora extra pelo deslocamento da residência até o local de trabalho. A senhora acredita que a decisão do TST pode impactar aí nos índices de empregos formais, doutor? De certa forma, sim. Essa decisão do TST ela não é simulada, então ela não é vinculante, mas ela pode ser base de jurisprudência para as próximas decisões, tanto de primeira quanto de segunda instância. Então, se as empresas pararam de pagar, antigamente pagavam as horas in itinere e após a reforma trabalhista pararam de pagar, eu recomendo fazer um trabalho preventivo, consultivo, com um especialista, para se adaptar a essa jurisprudência, porque no futuro elas podem ser prejudicadas. E agora nós vamos fazer um alerta. Muito cuidado com o auxílio emergencial. Muitos estelionatários estão aplicando golpes e sacando dinheiro dos beneficiários e outros até usando pessoas inocentes para requerer o auxílio de forma ilegal. Eu conversei com o advogado Francisco Carlos da Silva, que é professor de Direito e Processo Penal, sobre o que fazer se você for uma vítima desses golpes. Vamos acompanhar. Doutor, nós estamos falando de auxílio emergencial, a gente sabe o quanto é importante para as pessoas que estão recebendo esse auxílio, mas nesse momento acaba aí acontecendo alguma questão como essa, a gente está falando de golpes, as pessoas que se aproveitam do momento. Quais as implicações jurídicas, então, para essas pessoas? Bem, na verdade, eles são estelionatários, são marginais contumaz, que, ao aplicar o golpe, acaba respondendo pelo crime de estelionato, que está tipificado lá no artigo 171, famoso artigo 171, do nosso Código Penal, com pena de 1 a 5 anos de reclusão. Doutor, é possível denunciar a solicitação indevida do benefício quando alguém usa os meus dados, por exemplo? Eu vou lá pesquisar, o seu pedido já foi feito, eu não tenho direito, alguém usou meu dado. Como que descobre? Como que eu posso descobrir, por exemplo, que outra pessoa utilizou esses meus dados? Através do telefone 121, você vai ter todas essas informações. Se você utilizar os seus dados, se retirar o seu dinheiro, enfim. E se isso, porventura, aconteceu, você deve procurar a delegacia de polícia, fazer um boletim de ocorrência para se precaver. Em função do coronavírus, essa pandemia terrível que está no nosso país, eu sugiro que a pessoa entre, nem vá na delegacia, mas entre no site da Polícia Civil e faça essa denúncia. E com esses documentos na mão, se porventura alguém tiver sido lesado, com esses documentos na mão, procurar a Caixa ou Banco Sacador e fazer essa denúncia lá. Se porventura o banco não devolver esse dinheiro a você pode procurar a Defensoria Pública da União e, através de uma ação judicial, com certeza você terá seu direito garantido e o seu dinheiro também. Agora, doutor Francisco, o senhor falou agora dessa questão de procurar a defensoria e tudo mais, mas tem algum site que as pessoas possam checar essa informação, que realmente aparece o nome da pessoa como já retirado esse benefício? Como é que funcionaria nesse caso? É o site da DataPrev, você vai conseguir essas informações, e na Defensoria Pública, o site da própria Defensoria Pública, uma vez que os fóruns estão fechados
e você só vai conseguir esse contato com a Defensoria Pública da União através do site. Doutor, estou até olhando aqui o site, auxilio.caixa.gov.br/início, né? Eu já fiz o teste, eu já cheguei lá, eu coloquei meu CPF, Júlio e tal, e falei assim, você não solicitou esse benefício. Eu, ufa. Né? Dá uma sensação de alívio nesse alívio. momento, né? Que outra pessoa pode ser ajudada, né, Luciano? Exatamente. Graças a Deus, ninguém pediu por mim, né? Doutor, uma proposta tramita na Câmara para alimentar a pena de quem promete irregularidades, como é que o senhor vê essa iniciativa aí para coibir esse crime, né? Em troca de vantagens, assim, alguém que propõe vantagens e tal? Tudo isso será muito bem-vindo para nós, operadores de direito, e para a proteção da própria sociedade, né? Mas, nesse momento, o que nos preocupa muito, mas muito, são as pessoas que, não o marginal contumaz, que está dentro dos presídios, cometendo esses delitos, recebendo esses valores de pessoas que realmente necessitam. Mas o que nos preocupa muito é pessoas do bem, que cresce o olho no dinheiro que o governo está oferecendo e acaba cometendo um crime grave. E são pessoas, muitas vezes, milhares de pessoas, que acabam cometendo esse crime, é um crime grave, que é a falsidade ideológica. Quando ele entra no site da Caixa Econômica Federal com objetivos de receber esses valores, e ele não necessitando desses valores, ele acaba cometendo um crime se ele receber esses valores em dinheiro, né? Então, isso nos preocupa demais, porque tem muitas pessoas que não podem receber esses valores, porque ganham valores superiores ao que a Caixa, o que o governo exige para o pagamento dos valores, mas vê ali uma oportunidade de talvez pagar suas contas e etc., e acaba cometendo um crime que está tipificado lá no artigo 299 do nosso festejado Código Penal e acaba sendo posteriormente denunciado pelo Ministério Público e preso. Nós vamos para mais um intervalo e, na volta, vamos falar de assuntos em destaque sobre a pandemia do coronavírus. O Especial Rádio em Revista volta já já. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. O programa especial Rádio em Revista, Jornal da Rede Alesp, está de volta. E assim como no mundo, a economia brasileira passa por dificuldades. Mas um setor aqui no país que está em equilíbrio e até mesmo em ascensão, é claro, o agronegócio. Eu e a Carolina Franca conversamos com o Celso Moretti, que é presidente da Embrapa, e ele nos deu aí um panorama otimista. A safra de grãos 2020 vai ser uma das maiores e pode, olha só, ser responsável por até 27% do PIB nacional. E acredite, ser suficiente para abastecer 1 bilhão de pessoas. Vamos acompanhar. Celso, a gente está falando aí de agronegócio, é lógico que o agronegócio ele é o motor da nossa economia, né, de uma maneira geral, principalmente as commodities, a soja, a milho, né, o setor não foi tão afetado assim, algumas culturas foram afetadas, né, queria que depois você falasse sobre isso. Mas eu queria que você começasse essa entrevista falando da importância do agronegócio para a retomada do crescimento do Brasil e também para que a economia não caia tanto, né? Sim, eu tenho dito, e aqui a todos que nos acompanham aqui na rede TV Alesp, né, que o agro brasileiro ele é um dos setores mais competitivos da economia brasileira. E isso porque o Brasil, há já algumas décadas, tomou a decisão de desenvolver uma agricultura, uma pecuária, um setor florestal, que são baseados em ciência.
Então, toda a base científica que foi desenvolvida e foi criada para a agricultura brasileira permitiu que esse setor fosse um dos setores mais competitivos da economia brasileira. E, apesar de nós estarmos passando um momento muito difícil, que é esse momento da pandemia, da Covid-19, né, o agro ele não parou. Então, os nossos produtores continuam produzindo, continuam abastecendo, mandando alimentos para as cidades brasileiras. E aqui eu quero fazer um registro de um reconhecimento que nós que estamos nas cidades, eu estou falando aqui de Brasília, da nossa capital, né, mas, enfim, para todos que estão nas cidades, né, o reconhecimento do trabalho importante que esses produtores fazem de fazer chegar os alimentos aí na mesa de todos os brasileiros e especificamente aí para o que nos ouve no estado de São Paulo. Então, esse setor realmente é um setor extremamente competitivo, que usa tecnologia, e é por isso que o Brasil é um dos líderes na produção de alimentos, fibras e bioenergia em todo o mundo. Pois é, o Brasil é um dos líderes, né, em vários setores, graças ao trabalho de vocês, graças ao trabalho da Embrapa, né? A gente tem uma empresa brasileira aí, como poucos países no mundo, né? Eu não estou tentando lembrar aqui se tem lá nos Estados Unidos uma empresa como a Embrapa, né, que incentiva, que faz pesquisa, né? Vocês também estão de parabéns nesse momento, e vocês são fundamentais, né, para o desenvolvimento do agro brasileiro. Celso, muitos setores estão aí crescendo em tecnologia, né? Então, em muitos setores da economia brasileira, a gente fala que não está mais em 2020, está em 2025, 2028, 2030, graças aí ao desenvolvimento aí de mecanismos tecnológicos, né? Como é que está isso no agro brasileiro, né? O que se evoluiu durante esses meses de quarentena até agora? O que pode se evoluir depois da quarentena? Desde que a pandemia foi declarada lá em 11 de março, nós tomamos a decisão na Embrapa que a Embrapa não pararia, né? Apesar de a maior parte dos nossos trabalhadores, nossos empregados, obviamente em função da necessidade do distanciamento social, eles estarem trabalhando em home office, a Embrapa tem 43 centros de pesquisa em todo o território brasileiro. Só aí no estado de São Paulo, nós temos 5 unidades da Embrapa no estado de São Paulo, e nós temos colegas que continuam trabalhando na forma de revezamento, porque nós temos animais, nós temos plantas, enfim, que precisam ali daquele trato diário ou semanal. Nós seguimos desenvolvendo tecnologia. Esse ano, no mês de abril, a Embrapa completou 47 anos de uma trajetória exitosa, de sucesso, e nós disponibilizamos uma série de tecnologias, de lançamentos para o agro brasileiro, para o agro paulista, né? Então, assim, a quantidade de tecnologias, né? A agricultura digital, né? Você mencionou, Luciano, durante a sua pergunta, né? Que nós estamos em 2025, 2030, isso é verdade, né? Hoje, a quantidade de tecnologia, né? A agricultura digital, o agro 4.0, né? O uso de drones, de sensores, de internet das coisas já é uma realidade na agricultura brasileira. E nós conseguimos fazer isso porque, né, a Embrapa, né, mas também as universidades, né, os órgãos de assistência técnica e o setor privado que investe, né, com o apoio, obviamente, do Legislativo Federal, do Legislativo Estadual, né, tem conseguido aportar tecnologia e fazer com que esse setor continue avançando. Celso, a gente está no momento aí de retomada econômica lá na China, né? A China é um importante parceiro comercial nosso. 75% aí das exportações, me corrija se eu estiver errado nesses números, né? E aí a gente tem aí um crescimento da safra, a gente está tendo aí uma boa safra aí de soja, de milho, né? E de outros produtos. Como é que está a produção aí desses principais commodities para exportação? Como é que está aí a venda para mercados? A gente sabe que a venda é muito feita com compras futuras, né? Então, quer dizer, a produção de janeiro do ano que vem, muitas vezes já está vendida lá para o mercado chinês e tal. Dá um panorama para a gente, como é que está esse mercado de commodities e qual que é a importância da China nesse momento que eles lá estão retomando as atividades?
Eu acho que você colocou bem. A China realmente é um dos maiores, se não o maior parceiro do agro brasileiro, né? Mais de 70% da soja brasileira é exportada para o mercado chinês. Depois de décadas de um crescimento impressionante, o PIB da China, nesse primeiro trimestre, caiu aí quase 7%, 6,8%. Eles, obviamente, viram que precisam prover alimentos, seguir provendo alimentos para uma população de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, e isso coincidiu com um momento muito positivo do agro brasileiro, que é essa safra recorde de grãos que nós temos no Brasil, a safra 19/20, né, que nós estamos finalizando aí, finalizamos já a colheita da soja, estamos colhendo, enfim, uma boa parte do milho já colhido também. Nós batemos um recorde esse ano, 251 milhões de toneladas de grãos. Então, só para aqueles que nos acompanham aqui na TV Alesp, né, só para que vocês possam ter uma ideia, somente essa safra de grãos é suficiente para alimentar 1 bilhão de pessoas, né? A gente fala que só essa safra de grãos alimenta 5 Brasis, né? E a China, obviamente, tendo em vista a questão da pandemia, do coronavírus e também o problema da peste suína africana, que é uma doença que atingiu a suinocultura da China, eles estão tomando uma série de ações, né, para garantir o abastecimento de alimentos para uma população, como eu disse, já de mais de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, né? Então, eles estão investindo, os chineses estão investindo também na produção local, estão diversificando a compra dos seus produtos geograficamente, né, e estão também investindo na chamada nova Rota da Seda, né, que é One Belt, One Road, que é uma iniciativa, né, do presidente Xi Jinping para que a China tenha mais acesso, vamos dizer assim, a produtos da região e diversificando os compradores. O agro brasileiro, como eu disse, está vivendo um momento muito importante e um momento positivo, né, no que diz respeito às exportações. Quando a pandemia do coronavírus chegou, a gente já estava com a safra da soja praticamente toda colhida. Então, é um parceiro importante. Nós observamos também que outros parceiros, como a União Europeia e os Estados Unidos, não houve uma redução significativa da compra de produtos no mercado brasileiro. Então, o agro, que respondia aí aproximadamente por 21%, 22% do PIB brasileiro, nós imaginamos que vai fechar o ano de 2020 respondendo aí por talvez 26%, 27% do PIB brasileiro. Para encerrar o programa de hoje, eu vou mostrar uma entrevista muito esclarecedora que eu e a Lilian Busato fizemos com o capitão Palumbo, do Corpo de Bombeiros aqui de São Paulo. Nosso principal foco foram aí os cuidados que é preciso ter nesse período em que as pessoas estão mais em casa e assim evitar acidentes com todos, mas principalmente com crianças e idosos. Capitão, como os produtos inflamáveis eles devem ser estocados e manuseados dentro de casa para evitar os acidentes? Olha, primeiro a gente tem que tomar cuidado bastante. O álcool gel é uma substância antisséptica muito usual e que ela vai ser útil na época da pandemia, mas ele é inflamável e você tem que ter toda a atenção para que você não deixe esse produto inflamável perto do fogão, perto de uma fonte de calor, porque nós estamos registrando muitos casos, tivemos 90 casos durante a pandemia de março até agora, de pessoas que se queimaram, e queimaduras são graves. O álcool em gel, ele tem possibilidade de ter ali uma combustão, que normalmente as pessoas não percebem que ele está pegando fogo, é uma chama bem azulada, não é amarelada ao ponto de você ter ali aquela noção de que está pegando fogo. Normalmente as pessoas só percebem quando ela tem o contato com a pele. Daí já é tarde demais e o Corpo de Bombeiros, o SAMU, a Polícia Militar tem que atuar para atender as pessoas nessas condições. Então, deixe sempre
o álcool em gel, produtos inflamáveis, produtos de antisepsia, longe de alcance das crianças, longe de fonte de calor, possivelmente trancada num lugar onde o adulto possa pegar, fazer uso e deixar ali a situação da sua residência em segurança. E quais os cuidados que devem ser tomados quem tem idosos e crianças em casa? Deve ter alguma prevenção, a gente pode para prevenir, né, que tenham acidentes. Quais os cuidados que devemos tomar? Olha, primeiro com os idosos, tentar de alguma forma tirar o tapete do banheiro, o tapete de perto da escada, objetos que ficam às vezes nos locais, no trânsito que ele tem do quarto até a sala, por exemplo, às vezes mesinha que fica próximo ao sofá, aquele chinelo mais velho que possa trazer um grande escorregão, ou que, por exemplo, ele não faça mais aquela ação que ele tem normal de prender no pé direito. O chinelo mais velhinho talvez seja aquele que a gente mais gosta, mas nem sempre é o mais seguro. E o idoso, a gente tem que estar sempre de olho nisso, para que ele não tenha essa possibilidade de fazer esse uso de um objeto que já está obsoleto e que possa colocar em risco a sua saúde, para que ele não caia dentro de casa. Já as crianças, a gente tem uma situação difícil por causa da escada. Se possível, coloque aquelas barras na escada onde você não permite um portãozinho, o acesso da criança. Tela, principalmente na janela. Nós já vimos, infelizmente, casos de crianças que caíram, perderam a vida, e a gente entende, não que a criança ela quer cair da janela ou de algum outro local, mas se você afasta puff, sofá, banquinho da janela, a criança não vai conseguir se projetar. E o problema quando ela se projeta é que às vezes a cabeça ela tem ainda um peso muito relativo em relação ao seu corpo, e na hora que ela pode emborcar, cair da janela, não que ela queira, mas ela vai querer olhar, e o peso da cabeça faz um pêndulo, e ela acaba caindo nesses locais. E o Corpo de Bombeiros está sendo muito acionado para atendimento nessas situações. Nessa situação, por exemplo, de queda de laje, queda de escada, que a criançada está em casa. Então a gente tem que sempre estar de olho nelas e a sua segurança também. Capitão, como nós estamos em época, né, de pandemia, e um dos requisitos básicos é higienizar sempre a mão com álcool em gel. E a gente acaba deixando o álcool dentro do carro, né? Qual é uma forma de resguardar para não ter perigo? Ou não se deve fazer isso? Ou se pode, caso positivo, como devemos fazer? Olha, alguns vídeos estão sendo até vinculados na internet, falando do carro, né? O carro, ele tem a possibilidade de ter álcool gel? Tem. A gente tem que ter cuidado somente, porque ele não vai ter uma autocombustão se você ficar parado no sol, com o carro, por exemplo, com o álcool em gel lá dentro. Para que isso acontecesse, teria que ter uma temperatura de mais de 360 graus. Algo que é impossível, mesmo se o carro ficar parado no sol o dia inteiro. No máximo, ele chega a 60 graus. Então, uma notícia dessas é meio que fake, né? O álcool não vai pegar fogo dentro do carro sozinho. E muitas vezes a gente verifica uma ocorrência, por exemplo, onde a pessoa ela acabou mostrando lá que o carro acabou pegando fogo, mas não foi por causa do álcool, e sim quando a gente verifica as conexões de equipamentos elétricos, carregadores de celular, cabos que são mais antigos dentro do carro. Aí sim, ele pode entrar num curto-circuito, ali ter o acesso, por exemplo, numa situação onde o próprio curto-circuito ele vai causar ali um incêndio, aí atingir sim o vidro de álcool gel e pegar fogo, mas não do contrário. É uma situação que é muito difícil de acontecer, mas ela pode. Então, dessa forma, tente colocar pequenas quantidades de álcool em gel dentro do carro, sempre com o vidrinho tampado. Na hora de sair, desconecte todos os celulares, equipamentos que você tem elétricos, que eles podem ser ali os propulsores do incêndio. Então fica a dica, o álcool gel é excelente para que você use dentro do carro, mas sempre cuidado para que você não exagere na quantidade e nunca deixe o vidro aberto. Essa é a dica do Corpo de Bombeiros, com certeza vai fazer um bom uso do álcool gel impedir a disseminação do coronavírus. Tá bom. A gente pode socorrer, né, uma vítima
de acidente doméstico, assim, o que pode e o que não pode, que o senhor fala para a gente. Olha, você lembra do caso, infelizmente, do Gugu, né? Ele acabou caindo na casa dele, lá nos Estados Unidos, teve um trauma considerável. Por causa disso, houve ali, não houve chance de ter um socorro. O que deve fazer se alguém cair dentro de casa, ter uma queimadura, ter um acidente doméstico com incêndio, é ligar imediatamente para o telefone 193 do Corpo de Bombeiros, o telefone de emergência para que a gente possa mandar as equipes para o local, 190 da Polícia Militar de São Paulo, 192 do SAMU. A emergência tem que ser acionada de uma maneira rápida para que a gente chegue no local, consiga fazer o atendimento da vítima, imobilizar a coluna cervical, conter uma hemorragia muito grande, conter um ferimento provocado por uma queimadura, fazer uma imobilização na perna, por exemplo, algo que as pessoas em casa não têm essa experiência e também não têm esses equipamentos. Então, se você puder, liga para a emergência, que a gente vai mandar a nossa equipe rapidinho para fazer o socorro, o resgate e a retirada da pessoa e a consequência levando ali para o hospital. Essa sim é a melhor solução. O programa especial Rádio em Revista, Jornal da Rede Alesp, chegou ao fim. Obrigado pela audiência e até o nosso próximo encontro. Tchau.